Olá, eu sou a Ká. Na semana passada, meus pais me olharam nos olhos e disseram que se arrependiam de ter me tido. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu não era filha de ouro deles. Durante 28 anos, tentei ser importante. Dei a eles minhas economias, fiquei em segundo plano, deixei que me apagassem, pedacinho por pedacinho. Então, eles encontraram meu diário, aquele que eu nunca quis que ninguém lesse. E, pela primeira vez, eles desmoronaram. Mas o estrago já estava feito. Antes de continuar, me diga que horas são aí onde você está e de onde está me ouvindo. Deixa nos comentários. Eu leio todos. Dizem que a primavera suaviza tudo à luz do sol, o vento, o jeito como as pessoas falam. Mas nada naquela manhã de sábado parecia suave. Estacionei um pouco mais abaixo na rua. A casa do Brenner continuava a mesma, persianas azuis, um balanço na varanda que não se movia há anos e um bordo que eu costumava escalar quando era pequeno o suficiente para ser notada. Equilibrei os scones quentinhos numa mão e ajeitei o cachecol ao redor do pescoço, um cachecol de lã verde, macia, levemente poído nas bordas. Minha mãe me deu ele há 5 anos. A versão dela de um pedido de desculpas sem nunca dizer a palavra. Lá dentro, tudo cheirava a manteiga e canela. Ouvi a voz da Celine antes mesmo de vê-la, vibrante, bem disposta e sempre se apresentando para sua plateia. Como sempre, me cumprimentou com um oi distraído e logo se virou para nossa mãe, já com a taça de vinho na mão. Papai estava na cabeceira da mesa, lendo as notícias no tablet como se fosse uma reunião de negócios. Ninguém se levantou. Ninguém se ofereceu para pegar os scones. Encontrei um lugar ao fundo e os coloquei sobre a mesa, em silêncio. De mirtilo, ofereci, tentando quebrar a tensão. Era o favorito do papai. Nenhuma resposta. Celine continuou falando sobre a expansão da empresa dela para Portland, e papai apenas assentia de vez em quando, daquele jeito que os homens fazem quando não estão realmente prestando atenção, mas também não querem admitir. Esperei uma pausa natural para contar minha novidade. Minha exposição individual na galeria do centro da cidade atraiu mais de 200 convidados e até uma reportagem no Tribune. A inauguração foi na sexta-feira passada. Mas Celine levantou a mão no meio da minha frase. Espera, pai, conta para ele sobre aquele investidor que quer que você fale no Rotary. Ele parecia importante. Papai se recostou, cruzou os braços e respondeu, sim. Ele é um bom garoto. Me lembra alguém que sabe ouvir. Fechei a boca. Os scones estavam esfriando. Eu só queria compartilhar algo legal. Tentei de novo, agora num tom mais baixo. A exposição, muita gente apareceu. Silêncio. Mamãe finalmente me olhou e disse, Ká, você sempre foi, como posso dizer, tão performática. Mesmo quando era criança, não precisava de uma plateia para ter orgulho de si mesma, querida. Performática. Mordi a parte interna da bochecha, tentando manter o sorriso. Fiquei observando ela tomar o chá, como se não tivesse acabado de me cortar por dentro com um bisturi. Então papai disse, sabe, sendo bem honestos, a gente não devia ter tido um terceiro filho. Foi demais. Não estávamos prontos. Não é culpa sua, mas mudou tudo. A voz dele era calma, ensaiada, como se já tivesse dito aquilo para si mesmo várias vezes antes, como se fosse apenas uma decisão de negócios. Eu não me lembrava daquele momento havia anos. Talvez eu tenha bloqueado. Talvez ele sempre tenha estado ali, enterrado sob provas da escola e pedidos de desculpas sussurrados que nunca chegaram de verdade. Mas agora, parecia um filme em loop. Naquela noite, sorri durante o corte do bolo, posei para fotos com glacê na bochecha e agradeci pela festa como a boa menina que sempre tentei ser. Eles não sabiam que eu tinha ouvido. Ou talvez simplesmente não se importassem. Kaia, hoje, enfiou a mão novamente na gaveta e tirou o cartão daquele ano. Papel cartão simples, cor creme, apenas suas assinaturas na parte inferior, nada mais. Nem sequer um feliz aniversário, apenas com amor, mamãe e papai. Fiquei sem ar. Virei o cartão. Nada. O cartão da Celine, naquele mesmo ano, seu aniversário de 11 anos, ainda estava vívido na minha memória. Tinha flores desenhadas com tinta vermelha e roxa, e minha mãe havia escrito uma carta inteira dentro, 2 páginas.
Ela leu em voz alta no jantar. Algo sobre como Celine era uma bênção, tão brilhante, o coração desta família. Mesmo naquela época, eu sorri apesar disso também. Eu deveria ter queimado aquele cartão anos atrás. Em vez disso, coloquei-o de volta na gaveta como se ele não tivesse acabado de abrir um buraco em mim. Durante toda a minha vida, interpretei um papel, a filha fácil, prestativa, que não reclamava, que não pedia demais. Eu mantinha a paz. Nunca matei aula, nunca me rebelei. Quando tirei só notas A, fui eu quem colocou o boletim na geladeira, porque ninguém mais o fez. Quando ganhei aquele concurso regional de arte no ensino médio, disse à minha mãe que tudo bem ela ter perdido a premiação. Você teve um jantar de trabalho, lembrei a ela, mesmo sabendo que não teve. Ela sorriu levemente e disse, você é sensível, K. Não leve tudo tão para o lado pessoal. Mas não era pessoal, era? Era simplesmente invisível. Abri meu antigo diário. As páginas estavam desgastadas e as bordas, desfiadas. Minha caligrafia era retorcida e elegante de uma criança desesperada para ser compreendida. Folheei até que uma linha, escrita em tinta roxa, chamou minha atenção. Um dia eu serei importante o suficiente para que eles não se arrependam de nada. Minha garganta apertou. Sussurrei, acho que esse dia nunca chegou. 2 dias se passaram como uma neblina espessa, imóvel. Eu mal saía do meu apartamento, e quando saía, era para pegar um café que eu nem terminava ou fazer alguma coisa que nem lembrava de ter começado. A manhã de domingo chegou com uma mensagem que eu já esperava, brunch de domingo. Reservei um quarto privativo. Esteja lá. Mãe. Sem um oi, sem desculpas, apenas uma ordem disfarçada de cortesia. Fiquei olhando para a tela, relendo as palavras até que se tornaram borrões. Nora, sempre com a voz calma, nem tirou os olhos das palavras cruzadas quando contei. Não vá, ela murmurou. Você já sabe o que te espera. Abotoei meu casaco. Preciso saber se eles realmente vão fingir que nada disso aconteceu. O café em Adena era o tipo de lugar para onde você ia quando queria mostrar às pessoas que sua vida estava em ordem. Toalhas de mesa brancas, tortas frescas, pequenos vasos com flores e um jazz suave saindo dos alto-falantes. Cheguei cedo, por hábito, segurando a mesma bolsa de couro que levei para o último brunch. Uma recepcionista sorriu e me acompanhou até a sala principal, em direção a uma área privativa nos fundos. Parei quando vi a disposição. Uma mesa longa estava posta para 10 pessoas, lindamente decorada, já fervilhando com risadas educadas. E ao lado, mais perto do cantinho de recreação das crianças, havia uma mesa pequena posta para 2. Com licença, eu disse, apontando. Estou com o grupo Brenner. Ela verificou o tablet. Sim, K. Certo. Você está listada para a mesa pequena. Meu maxilar se contraiu. Aquela? Ela assentiu. Sim, senhora. Bem aqui. A cadeira rangeu quando a puxei. Sentei-me, sentindo cada centímetro da distância entre mim e eles. O barulho de crianças batendo colheres atrás de mim era a única coisa que abafava o zumbido nos meus ouvidos. Cruzei as mãos no colo e encarei os talheres intocados. Por fim, meu pai se levantou e deu uma batidinha no copo. Que bom que todos puderam vir. Vamos comer e aproveitar. E então minha mãe se levantou. Seu sorriso era suave, mas calculado. Ela ergueu a taça e disse, um brinde à promoção de Celine, finalmente diretora regional, e ao noivado de mês. Não poderíamos estar mais orgulhosos. Sério, vocês dois são a alegria das nossas vidas. Aplausos, vivas, até mesmo alguns primos. Levantei minha mimosa, tomei um gole devagar e mantive o olhar fixo à frente. Havia 10 nomes naquela mesa. O meu não foi mencionado. Quando a sobremesa foi servida, pedi licença e fui ao banheiro. O espelho estava limpo demais, brilhante demais. Mal reconheci a mulher que me encarava. Mesmo aqui, sussurrei. Eles precisam que eu desapareça para que tudo continue perfeito. Peguei meu celular. Uma única palavra para Nora, ela saberia exatamente o que significava. Voltei em silêncio, torcendo para passar despercebida. Mas Celine se inclinou assim que cheguei à cadeira.
Seu perfume era forte, seu sorriso mais ainda. Você sabe que eles só te convidaram para garantir que você não fosse fazer uma cena, né? Eu não reagi. Talvez eles devessem ter me deixado ficar invisível. A viagem de volta passou borrada pelo para-brisa, com as árvores riscando o céu como galhos fantasmagóricos. Nem liguei o rádio. Apenas silêncio. Daquele tipo que zumbi nas bordas do pensamento. De volta ao meu apartamento, não tirei o casaco imediatamente. Fiquei parada no meio da sala. O ar estava viciado e parado, como se até as paredes estivessem prendendo a respiração. Meu cachecol ainda tinha um leve cheiro de café do Brant, xarope e desinfetante. Fui até o espelho do corredor e vi meu reflexo sob a luz amarela do teto. Mesma blusa, mesmo rosto, a mesma cá que sentou perto do canto das crianças. Tirei os sapatos um de cada vez, devagar, como se estivesse me livrando de uma pele que nunca foi minha. Joguei o celular no sofá e parei. Ele vibrou com uma nova notificação. Um e-mail. Abri, pronta para ignorar, mas então vi o assunto: estrutura de fundo atualizada da Carver Family Holdings. O remetente era um escritório de advocacia que havíamos usado durante o fiasco da imobiliária em Lake Eden, anos atrás. Eu conhecia aquele nome. Abri o e-mail. Sem saudação, sem explicação, apenas um resumo seco em marcadores com as atualizações do fundo. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Uma pequena nota, quase despercebida, chamou minha atenção: Selene Carver atuará como única administradora e herdeira da propriedade de Lake Eden. Sentei-me com força na beirada do sofá, os olhos fixos na tela. Senti algo subir pela garganta, como ácido, como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Pisquei 2 vezes, esperando que as palavras mudassem. Não mudaram. Abri a gaveta lateral, onde ainda guardava uma caixa antiga rotulada como Lago Éden. Eu não a tocava havia anos. Tirei uma página dobrada de um diário de 2014. Dei a eles tudo o que eu tinha. Tudo o que pedi foi para pertencer. A lembrança me atingiu como vento frio invadindo por uma porta aberta. Foi depois da tempestade que minha mãe me ligou chorando, dizendo que a cabana poderia ir a leilão se não pagássemos os impostos e as taxas judiciais. Eu tinha 26 anos, vendendo minhas pinturas em feirinhas e mercados de rua. Sem pensar 2 vezes, transferi $43.000 das minhas economias. Lembrei do abraço apertado, trêmulo, do sussurro dela: você sempre terá um lar lá. Que mentira! Ou talvez só um roteiro decorado, algo dito para acalmar a própria culpa. Peguei o celular e disquei para o papai. Não ensaiei. Não precisava. Ele atendeu. Oi? Quando vocês iam me contar sobre a atualização do fundo? Perguntei, com a voz controlada. Houve uma pausa. É complicado. Você tem estado um pouco distante. Ao fundo, ouvi a voz de Selene seca, impaciente: só diz pra ela que está feito. Ela não entenderia mesmo. Desliguei. Sem despedida. Sem lágrimas. Não dessa vez. Fiquei apenas encarando o chão por um tempo, depois me levantei e peguei minhas chaves. O ar noturno lá fora cheirava a começo de primavera, casca molhada, neve derretendo, promessas quebradas. Dirigi direto até meu depósito em Inepin, mal percebendo como minhas mãos apertavam o volante. Sob a luz fria das fluorescentes, encontrei a caixa plástica etiquetada Propriedades Documentos Fiscais Antigos. Vasculhei até achar um envelope pardo, o marcador quase apagado. Dentro, recibos de Lake Eden, transferências de título. Segurei o envelope com as mãos suadas, o coração batendo forte com algo mais fundo que raiva. Se eles querem guerra, murmurei, esqueceram quem ajudou a construir o forte. Não dormi naquela noite. Depois de pegar o envelope, fiquei sentada na cozinha, os pés descalços no piso laminado gelado. O luar entrava pela janela pequena, traçando as bordas dos papéis que eu não ousava abrir há anos. Disse a mim mesma que esperaria até de manhã, mas minha mão tinha vontade própria. O café que preparei ao nascer do sol já estava frio há muito tempo. Mesmo assim, continuei segurando a caneca como se ela pudesse aquecer algo além das minhas mãos. Olhei novamente para o envelope amarelado, recibos e notas de transferência do título da propriedade em Lake Eden.
Minha caligrafia ainda jovem, de quando eu achava que amor era algo que se provava com tinta no papel. Tentei escrever algo no meu diário. Qualquer coisa. Mas tudo o que saiu foi uma única frase: quero parar de existir onde não sou bem-vinda. As palavras ficaram ali, imóveis, silenciosas, como todo o resto do apartamento. No fim da manhã, finalmente disquei um número que não chamava havia mais de 10 anos. Era do Sr. Alverson, amigo do meu tio falecido. Um homem calado, sempre mais paciente do que precisava ser. Quando sua voz soou no telefone, me preparei para a formalidade. Sr. Alverson, aqui é a Kaia Carver. Não sei se você se lembra de mim. Ele respondeu com suavidade. Claro que lembro. Seu tio te adorava. Fechei os olhos. Você ainda tem a carta de contribuição que assinei para a compra da propriedade de Lake Eden, em 2012? Houve uma pausa longa o bastante para eu achar que a ligação tinha caído. Então, ele suspirou. Deixe-me verificar os arquivos. Esperei. O silêncio do outro lado da linha me fez sentir como uma criança de novo, esperando alguém aparecer no recital da escola. Até que ele voltou. Tenho, sim, disse. Datada de 4 de março de 2012. Declara que você contribuiu com $43.000 para a compra do chalé em Lake Eden. Está autenticado. Seus pais assinaram. Por quê? O ar escapou dos meus pulmões num tremor que eu nem percebi que segurava. Fui removida do fundo, sussurrei. Ninguém me contou. Outra pausa, mas dessa vez ele esperou. Sinto muito te dizer isso, ele disse, com cuidado. O fundo foi alterado em 2021. Eu sei porque cuidei da autenticação em cartório. Foi assinado enquanto você estava no hospital, depois do acidente. Tudo ficou lento. O mundo parecia inclinado, torto. Quer dizer que mudaram enquanto eu ainda me recuperava? Lembro que você não apareceu para assinar. Achei estranho, mas me disseram que você já tinha me procurado antes. Eu nunca procurei. Depois que desliguei, fiquei sentada em silêncio por uns 10 minutos. Depois fui até a cozinha. O chão de linóleo mordeu meus joelhos quando desabei, encostada no armário. Meus dedos tremiam não de raiva, mas de algo mais profundo. Mais frio. Lembrei do quarto de hospital, branco, estéril, com aquele zumbido constante. Nenhuma visita. Nem minha mãe. Só um cartão da nora, colado na beirada da mesa. Na época, disseram que estavam cuidando das finanças da família e não conseguiam sair. Eu acreditei. Mas agora, eu sabia. Eu não chorei pelo dinheiro. Chorei porque confiei neles. Porque os amei o suficiente para perdoar de novo e de novo esperando que, desta vez, eles me encontrassem no meio do caminho. Chorei porque, ao que parece, eu nunca estive no testamento. Só no caminho. O sol já ia embora quando me levantei. As pernas duras. O coração, vazio. Peguei o celular e digitei. Eu tinha visto a emenda. Fiquei olhando para o nome de Selene, com o polegar suspenso sobre o botão de enviar. O balão de digitação apareceu por um segundo, depois sumiu. Esperei. Nada. Então apertei apagar. Eles não podem mais me ignorar, sussurrei para o ar. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que não era eu quem estava desaparecendo. A viagem pareceu mais longa do que costumava ser. Talvez por causa do silêncio dentro do carro. Ou talvez porque eu estivesse ensaiando, palavra por palavra, tudo o que precisava dizer. Já tinha feito aquele trajeto em aniversários, feriados, consultas médicas. Mas hoje eu não era mais a filha mais nova tentando consertar as coisas. Hoje, eu era alguém que eles tinham subestimado. Estacionei na garagem e fiquei dentro do carro por um minuto, observando as cortinas se moverem na janela da frente. Eles me viram. Minha roupa era simples, nada de joias, nada de suavidade, só uma blusa azul marinho e calças. A pasta na minha bolsa parecia pesar mais do que deveria. Saí e subi devagar os degraus. Minha mãe abriu a porta. Seu rosto era uma mistura calculada de surpresa e neutralidade. Disse, como se eu tivesse vindo devolver uma travessa.
Selene apareceu atrás dela, com uma xícara de café na mão, já pela metade. Olha só quem chegou, falou, toda sorrisos. Não cumprimentei. Ainda não entrei. Fiquei ali parada, olhando para as duas. Duas mulheres que passaram a vida toda cuidando das aparências como se fosse profissão. Então entrei. Café? Perguntou meu pai da cozinha, sem tirar os olhos do celular. Não respondi, colocando minha bolsa sobre a mesa. Não vim tomar chá. Vim lhe atribuir o favor. Você me apagou. Eu vou me escrever de volta. Selene soltou uma risadinha debochada. Sério? Ainda está presa nisso? Peguei a pasta e empurrei por cima da mesa. Pode começar por aqui. Ela pegou, abriu a primeira página e bufou. Isso de novo? Você sempre exagera. Não pisquei. Você me retirou do fundo enquanto eu estava me recuperando de uma cirurgia. Vocês tomaram posse de uma propriedade que ajudei a pagar e reescreveram a história para encaixar no que convinha a vocês. Minha mãe se sentou, os lábios cerrados. Meu pai esfregou a testa, mas continuou em silêncio. O silêncio sempre foi sua língua preferida. Não foi assim tão fácil me esquecer, continuei, mantendo a voz firme. Vocês planejaram tudo enquanto eu estava inconsciente. Com soro no braço. Selene levantou os olhos dos papéis, com a voz já mais dura. Você mal respondia. Fizemos isso pelo bem da família. Você não estava estável. Não disse, me levantando. Você estava instável. Você nunca suportou a ideia de que eu pudesse merecer algo duradouro. Tirei o último documento da bolsa e coloquei na mesa. Uma carta autenticada, com meu nome, datada e assinada. Meu advogado vai entrar em contato. Vamos iniciar uma mediação formal. Não estou pedindo. Estou avisando. Selene ficou com a expressão de quem ia retrucar. Meu pai finalmente abriu a boca, e depois fechou de novo. Virei-me, peguei minha bolsa e saí. Ninguém veio atrás. A viagem de volta foi tranquila, mas diferente. Não era o tipo de silêncio que gritava rejeição. Era o tipo que surge quando a gente para, enfim, de esperar por um som que nunca virá. Em casa, tirei os sapatos e fui para a sala de estar. O ar parecia parado, mas mais leve. Coloquei minha bolsa com cuidado no balcão e fiquei olhando pela janela enquanto a luz do sol se apagava aos poucos, cedendo à noite. Então, num sussurro suave, sem endereço. Não tenho mais medo de ficar sozinha. Não esperava que o silêncio fosse mais pesado do que o confronto. Mas foi. Na manhã daquela quinta-feira, quando abri o envelope, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi o cabeçalho oficial. Um escritório de advocacia do qual eu nunca tinha ouvido falar, com o nome gravado em dourado. Meu nome aparecia logo abaixo da linha de assunto. Tudo em letras maiúsculas. Tudo real. Li por cima, torcendo para que fosse um engano. Não era. Selene havia entrado com uma reconvenção. Alegava que eu tinha um histórico de instabilidade emocional que me tornaria inapta para lidar com assuntos financeiros envolvendo a distribuição dos bens da família. Fazia referências vagas à terapia, e citava sofrimento mental documentado após o acidente de carro. Nenhuma menção, claro, à visita ao hospital que ela nunca fez. Fiquei ali, no meio da cozinha, segurando aquela carta como se fosse radioativa. A respiração curta, superficial. Não chorei. Não falei. Só fiquei olhando, até que minha mão desistiu e deixou o papel cair no chão. Sentei na beira do sofá, cotovelos apoiados nos joelhos, piscando contra uma luz que ninguém mais via. Fiquei assim por uns 10 minutos. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma notificação antiga apareceu na minha caixa de entrada Harmony Commons. A ONG onde eu costumava ser voluntária, anos atrás, antes de tudo isso desmoronar a minha vida. Era sobre um painel. Quinta-feira à tarde. Tema: o trabalho invisível das mulheres. Eles lembraram de mim. Perguntaram se eu podia falar de novo, como naquela vez, 5 anos atrás, quando arrecadamos fundos para a mãe solo. Quase recusei. Mas respondi. Estarei lá. Às 3 da tarde,
eu estava nos bastidores de uma sala de conferências modesta em Minneapolis. Fileiras de cadeiras, um púlpito simples, café morno e copos de papel. Nada demais. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo de falar, mas por tudo que eu decidira não dizer. Chamaram meu nome. Dei um passo à frente. Olá. Eu sou Kaia Carver. Artista, filha e, por boa parte da minha vida, alguém que se esforçou demais para não ser um peso. Vi acenos de cabeça. Mulheres mais velhas, algumas universitárias, um homem lá no fundo de braços cruzados, prestando atenção. Eu achava que ser fácil de lidar era a forma de estar segura. Que se eu não reclamasse, se eu não desafiasse nada, eu seria mantida por perto. Olhei para baixo por um instante. Depois encarei a sala de novo. Mas a verdade é que ser invisível não é o mesmo que ser amada. A sala ficou em silêncio. Então, de repente, passos apressados, decididos, ecoaram em direção ao microfone. Oi, disse uma voz doce, atrás de mim. Eu sou Selene, irmã dela. Só queria dar um contexto. Suspiros. Algumas cabeças se viraram. Eu, não. Ela está sob muito estresse, continuou Selene. Depois do acidente, todos nós ficamos preocupados. Não estou dizendo que ela seja instável, só que é complicado. Mantive os olhos à frente. Apertei o microfone com mais força. Mas deixei que ela falasse. Sabe, ela acrescentou, com um sorriso impecável, todos nós queremos o melhor para a família. Mas, às vezes, as memórias não batem com a realidade, especialmente quando as emoções estão à flor da pele. Virei lentamente na direção dela, esperei que terminasse. E então, com calma. Minha irmã está certa. Ela sorriu. Eu tive um colapso. O sorriso dela vacilou. E sabe por quê? Porque passei 28 anos sendo editada da minha própria vida. Coloquei a mão na pasta e tirei uma única folha de papel. Este é um trecho do meu diário. Meu pai o encontrou. E, pela primeira vez em 28 anos, ele chorou. Não li em voz alta. Não precisei. Apenas dobrei a folha ao meio e olhei para o outro lado da sala. Alguns de nós passam a vida inteira se encolhendo, tentando ser pequenos o suficiente, educados o suficiente, quietos o suficiente, para finalmente sermos bem-vindos à mesa. Fiz uma pausa. Mas algumas mesas nunca foram postas para gente, para começo de conversa. Guardei a folha de volta na pasta. A sala não explodiu em aplausos. Pelo contrário. Ficou em silêncio. Um silêncio pesado, denso, respeitoso. Então, da extrema esquerda, uma palma solitária. Depois outra. E, no meio da plateia, uma mulher murmurou, alto bastante para todos ouvirem. Ela disse o que todas nós tínhamos medo de dizer. Os aplausos cresceram, depois diminuíram. Mas o que ficou ecoando por dias foi aquela frase. Eu não esperava aquilo. Achei que sairia do palco e voltaria ao silêncio, como sempre. Mas a manhã de segunda-feira me provou o contrário. Minha caixa de entrada estava cheia. Desconhecidos. Ex-colegas de escola. Até um professor de quem eu não ouvia falar fazia mais de uma década. A maioria só dizia obrigado. Alguns contaram que choraram. Mas uma frase ficou presa na minha cabeça. Você me fez sentir menos sozinho. Enterrado no meio das mensagens, havia um nome inesperado, Arthur Laru, o advogado de longa data do meu pai. O assunto do e-mail dizia: algo que seu pai queria que você tivesse. A mensagem era curta. Ele tentou falar com você antes da cirurgia de ponte de safena, no ano passado. Disse que nunca soube dizer as coisas certas. Tenho um documento que ele deixou. Se você estiver disposta, acho que chegou a hora. Fiquei um tempo em silêncio. As mãos pairando sobre o teclado. E então respondi. Quinta-feira, 10 horas. Naquela quinta-feira, o céu estava nublado. Nuvens espessas baixavam sobre a cidade, como se anunciassem alguma mudança. Entrei no escritório de Arthur, uma sala discreta no centro da cidade. Daquelas que ainda tem painéis de madeira escura e uma recepcionista que oferece chá de hortelã.
Ele não falou muito. Só assentiu com a cabeça e deslizou um envelope grosso sobre a mesa. Seus olhos tinham algo mais suave que empatia. Talvez culpa. Talvez alívio. Abri. Era um adendo ao testamento do meu pai, datado de 11 meses atrás. E no topo da página, escrito com a mesma caligrafia que assinava meus boletins na infância. Para Kaia, porque finalmente vi quem realmente mantinha esta família de pé. Houve mais. Reconhecimentos legais, alterações de curadores e até mesmo um restabelecimento total da minha copropriedade na propriedade do Lago Éden. Mas aquela única linha eclipsou tudo. Eu não chorei. Expirei tão profundamente que Arthur se assustou. Pela primeira vez em anos, senti algo próximo do equilíbrio. Na sexta-feira de manhã, dirigi até a casa dos meus pais. Desta vez, não havia nenhuma pasta debaixo do braço, apenas um envelope lacrado e minhas próprias mãos firmes. Quando minha mãe abriu a porta, seu rosto revelou mais confusão do que preocupação. Cá, o que é isso? Não estou aqui para brigar, disse suavemente. Só queria que você soubesse que a verdade não foi perdida. Você simplesmente se recusou a ler. Coloquei o envelope na mão dela. Através do selo, ambos puderam ver sua caligrafia. Encontrei os olhos do meu pai por apenas um segundo antes de me virar. O silêncio deles me seguiu escada abaixo e até a metade do caminho até a calçada. Então, ok. Me virei. Meu pai estava na varanda, caído no banco. Seus ombros tremiam sobre seu colo. O diário, com páginas soltas e lombada rachada. Seu polegar pousou sob a linha que começava. Eu tinha 9 anos quando me senti como uma bagagem extra pela primeira vez. Ele estava chorando. Soluços profundos e guturais que vinham de algum lugar enterrado sob décadas de negação. Lá dentro, eu podia ver minha mãe sentada no corredor, de braços cruzados, mas com o corpo trêmulo. Não voltei. Em vez disso, entrei no carro, fechei a porta delicadamente e deixei o silêncio me embalar. Não era justiça, mas era reconhecimento. Uma voz surgiu de algum lugar dentro de mim, silenciosa, mas firme. Levou 28 anos, um diário e um colapso. Mas eles finalmente leram o que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, eu estava perto da janela com uma xícara de chá quando meu telefone vibrou. Uma mensagem. Espero que você esteja feliz por tê-los quebrado. Celine. Olhei para a tela. Meu polegar pairou por um segundo. Então apertei Delete. Sem hesitar, sem piscar. Não respondi à mensagem de Celine. Não precisava. 3 semanas mais tarde, o vento do Lago Éden trouxe consigo o tipo de calma que eu costumava pensar que pertencia a outras pessoas. Pessoas com famílias mais simples, memórias mais suaves. Agora, eu estava aprendendo que a paz não é algo com que você nasce. É algo que você escolhe construir. A cabana que minha tia me deixou era pequena, mas tinha tudo o que eu precisava. Espaço, tranquilidade e sem expectativas. Pintei as paredes com uma cor suave de argila, algo que parecesse enraizado. Eu me movia lentamente. Sem pressa, sem performance, apenas presente. Há uma foto na prateleira acima da lareira. Não é nenhuma reunião ou celebração. Sou eu com 8 anos de idade, segurando um caderno vermelho com manchas de marcador nas bochechas e uma fita no cabelo. Ela não sabia muita coisa ainda, mas já sabia como carregar as coisas discretamente. Ao lado, emoldurei uma página rasgada do diário, aquela que costumava me fazer chorar, aquela que eles costumavam ignorar. Agora, ela fica sob o vidro. Não porque me machucasse, mas porque provava que eu existia. Algumas noites atrás, peguei uma última carta sem cheiro. Eu tinha escrito isso meses atrás, depois daquela internação no hospital para a qual eles mal apareceram. Começou com "eu te perdoo" e terminou com uma frase que me assombrava há muito tempo: eu só queria ser o suficiente. Li 2 vezes e depois levei para fora, para a fogueira. O papel se enrolou rapidamente, ficou preto nas bordas e depois se desfez em cinzas. Eu o vi desaparecer no vento. Sem lágrimas, sem amargura, apenas libertação. Porque às vezes o pedido de desculpas nunca chega. E às vezes o silêncio é o pedido de desculpas.
Na quinta-feira, enquanto limpava a varanda telada, encontrei algo preso sob uma tábua do assoalho, uma velha fita vermelha, do mesmo tipo que antigamente prendia meus diários de infância. Segurei-a por um momento, passei o polegar pelas bordas desfiadas e sorri. Naquela tarde, enrolei-a em um caderno novo. Páginas em branco, tela limpa. Eu não estava recomeçando. Eu estava começando a avançar. Na sexta-feira, eu estava em frente a um semicírculo de adolescentes no centro comunitário local. Minha primeira aula de escrita criativa. O quarto cheirava a marcadores de quadro branco e a possibilidades. Uma garota chamada Lily, de no máximo 15 anos, levantou a mão hesitante. Isso nunca para de doer? Ela perguntou. Fiz uma pausa, não porque não tivesse uma resposta, mas porque finalmente a tinha. Nem sempre eu disse. Mas isso deixa de definir você. Ela sentiu, e vi algo mudar atrás de seus olhos. Um pequeno sopro de fé. E pela primeira vez em muito tempo, senti a corrente quebrar. Não só para mim, mas talvez para ela também. Mais tarde naquela noite, sentei-me na varanda com uma caneca de chá de canela e meu caderno sobre os joelhos. O lago brilhava e o canto dos pássaros desaparecia no zumbido do crepúsculo. Pensei em quanto tempo tentei ser suficiente, quanto tempo esperei que alguém dissesse, você era importante. Agora eu sabia que estava certa desde o começo. Em voz alta, quase num sussurro, eu disse isso, como se as árvores também precisassem ouvir. Minha família me destruiu, mas eu me reconstruí. Não para provar que eles estavam errados, mas para lembrar que eu estava certa desde o início. E se você já viveu algo assim, se seu silêncio já foi confundido com fraqueza, me conte nos comentários. Eu leio todo mundo.